Já parou para pensar como uma sociedade inteira pode chegar numa encruzilhada? De um lado, um futuro de paz, de estabilidade, e do outro, a ruína total? Pois é, um texto bem antigo, lá do capítulo 32 de Isaías, apresenta exatamente essa escolha. E o mais incrível é que as lições dele parecem ter sido escritas para hoje. E tudo começa com uma pergunta que, olha, é muito poderosa. O que é que tem o poder de transformar um deserto num bosque? Essa metáfora sobre uma transformação assim, radical, é a chave para a gente entender os dois futuros que vamos explorar agora. Então, a nossa jornada vai seguir o roteiro que o próprio texto propõe. Primeiro vamos ver a visão de uma sociedade ideal, justa, depois um alerta bem sério sobre o que acontece quando o conforto vira acomodação. Aí vem a parte surpreendente, a promessa de renovação. E por fim, a gente vai ver o efeito duradouro da justiça. Vamos começar pelo ideal, então. A nossa história começa com um ideal, uma espécie de projeto para a sociedade perfeita. O texto descreve um lugar onde a liderança não é sobre poder, mas sobre princípios. Um rei que governa com justiça e líderes que agem com retidão, sabe? Criando uma base sólida de integridade. E aqui, a imagem que o texto usa é impressionante. Uma liderança justa não é uma força que oprime, mas um refúgio que protege. É como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta, um símbolo de alívio, de segurança, de estabilidade para todo mundo. E esse tipo de liderança acaba transformando a sociedade de dentro para fora. A justiça traz clareza. É como se, de repente, as pessoas começassem a enxergar a verdade, a ouvir com mais atenção, a entender o que antes era confuso e até a se comunicar melhor. Aquela névoa da ignorância, sabe? Ela simplesmente se dissipa. Agora, um parêntese aqui que é super importante. Quando o texto fala liberal, ele não está falando de política como a gente entende hoje. No contexto da época, a palavra significava alguém de caráter nobre, generoso, magnânimo. É uma descrição de ética, não de partido político, ok? E aí o texto coloca lado a lado dois perfis de pessoas que definem o caráter de uma sociedade. De um lado tem o vil, que fala coisas destrutivas e age para prejudicar os mais frágeis. Do outro tem o generoso, que planeja coisas nobres e se fortalece fazendo bem. A grande questão é, qual desses perfis a sociedade decide valorizar? E é aqui que a história dá uma virada bem brusca. O texto agora fala diretamente com aquelas pessoas que se sentem seguras demais, confortáveis demais, e alerta sobre o perigo de achar que a estabilidade é garantida para sempre. O primeiro sinal de que as coisas estão indo mal aparece na economia. A colheita não vem, a produção de alimentos para, a base da prosperidade da sociedade começa a desmoronar e aquela segurança toda que parecia certa começa a ser ameaçada. Mas o declínio não para por aí. A própria terra reflete o que está acontecendo. Ela se torna improdutiva, selvagem. Onde antes tinha campo fértil, jardim, agora só cresce espinho, mato. A paisagem começa a ser um espelho da decadência social. E a imagem final desse colapso, nossa, é de arrepiar. Os centros do poder, os palácios, ficam vazios. A cidade que antes era cheia de vida vira um deserto de pedra. É o retrato do abandono completo, o preço que se paga pela complacência. Mas justamente quando parece que não tem mais saída, o texto abre uma porta para a esperança. Essa parte aqui é sobre isso, sobre a transição da desolação de volta para a abundância. E o que causa essa virada toda é um detalhe. Uma frase que muda tudo. A salvação não vem de um esforço humano, mas de algo que vem do alto. Essa frase, até que se derrame sobre nós o Espírito, é o gatilho. É o que interrompe e reverte toda aquela decadência. É uma renovação que vem de fora para dentro. E a transformação é completa. É uma inversão de 180 graus. O deserto vira um campo fértil e o que era fértil vira uma floresta exuberante. Mas a mudança não é só na natureza, não. A justiça passa a morar no deserto e a retidão preenche a terra. A renovação da terra e a renovação moral acontecem juntas. Ok, então chegamos na nossa parte final. Para entender qual é o resultado disso tudo a longo prazo. Qual é o efeito final da justiça nessa sociedade renovada? O texto desenha um caminho bem lógico, quase uma fórmula. O primeiro passo é a justiça. O efeito direto da justiça é a paz. E o resultado dessa paz é um estado de tranquilidade e segurança que dura para sempre. É uma progressão muito clara e poderosa. E o retrato final é este:
Uma comunidade que vive em paz, em lares seguros, em lugares de descanso. É o oposto exato daquela cidade abandonada, daquelas ruínas que a gente viu antes. É o fruto de uma sociedade que foi construída sobre a justiça. Então, o que a gente tira disso tudo? A mensagem principal é esse contraste gritante entre dois caminhos, dois futuros que, no fundo, dependem de uma escolha. Olha só essa tabela, fica muito claro o contraste, né? De um lado, uma liderança que é refúgio, leva uma sociedade com clareza a uma terra fértil e, no fim, a paz. Do outro lado, a acomodação leva à decadência, à desolação e ao abandono. Fica bem evidente que as escolhas de uma sociedade definem o seu destino. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma reflexão para a gente levar daqui. Se um texto tão antigo já dizia que a justiça é a semente da paz, da segurança, da prosperidade, a questão que fica é: como é que essa justiça pode ser cultivada hoje, nas nossas comunidades, no nosso tempo,